Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O barco fantasma da Urca. Na noite fria que descia sobre a Baía de Guanabara, os moradores da Urca comentavam em sussurros sobre uma estranha embarcação que surgia quando a neblina tomava conta das águas. Diziam que não havia tripulantes, apenas um barco à deriva, com velas rasgadas e madeira úmida, rangendo como se chorasse. Muitos evitavam olhar para o mar depois do pôr do sol, temendo cruzar com aquela visão amaldiçoada. Os pescadores mais antigos contavam que o barco não era uma simples embarcação perdida. Segundo eles, era um navio condenado, ligado a uma tragédia que manchou aquelas águas de sangue no passado. Quem ousava seguir suas luzes ou tentar abordá-lo nunca mais voltava. Naquela noite em particular, a neblina parecia mais densa que o habitual. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos remos de pequenos barcos que voltavam apressados para a margem. Mas um pescador chamado Joaquim, descrente de histórias, decidiu desafiar o destino. Ele afirmava que não havia nada além de correntes marítimas e imaginação popular. Mas no fundo, o medo corroía. Ainda assim, sua curiosidade era mais forte. Ele queria ser o homem que provaria a todos que aquilo não passava de lenda. Com uma lamparina na mão e um remo firme, empurrou seu pequeno barco para dentro da névoa. À medida que avançava, as águas ficavam mais silenciosas e densas, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Foi então que a forma imponente de um navio começou a emergir na bruma. Suas velas rasgadas balançavam sem vento, e uma estranha luz esverdeada pulsava de seu convés. O coração de Joaquim acelerou, mas ele não voltou atrás. Quanto mais se aproximava, mais sentia um cheiro de madeira podre misturado ao odor metálico de sangue. Ele tentou falar consigo mesmo para se acalmar, mas sua voz não saiu. Apenas o som grave e ecoante do casco se arrastando pela água preenchia o ar. De repente, a lamparina em sua mão se apagou sozinha. O barco fantasma estava agora diante dele, imóvel, esperando. O silêncio era tão profundo que Joaquim podia ouvir as batidas rápidas de seu próprio coração. O ar parecia gelado, e uma bruma pegajosa grudava em sua pele. Mesmo assim, ele agarrou seu remo e tentou se aproximar do navio amaldiçoado. Ao tocar o casco com o remo, ouviu um som surdo, como se a madeira estivesse oca. Mas então, um lamento arrastado ecoou de dentro da embarcação, fazendo sua espinha se curvar em pavor. Joaquim recuou por instinto, mas, sem perceber, seu barco já estava preso a uma estranha corrente que parecia puxá-lo em direção ao convés do fantasma. As águas em volta giravam devagar, formando um redemoinho quase silencioso. De repente, vultos começaram a se mover na névoa ao redor. Eram figuras humanas, de rostos pálidos e olhos ocos, todos olhando diretamente para ele. Joaquim tentou gritar, mas sua garganta parecia travada. Uma das figuras subiu lentamente pelo casco podre e apareceu no convés. Tinha um uniforme antigo, rasgado, e correntes pendendo dos pulsos. Quando abriu a boca, não saiu voz, apenas um som gorgolejante, como de alguém se afogando. O barco de Joaquim bateu suavemente contra o casco maior, e a escuridão pareceu engoli-lo por completo. Ele fechou os olhos por um instante, mas quando os abriu novamente, não estava mais em seu pequeno barco. Estava em pé sobre o convés do navio amaldiçoado. O chão rangia, e a madeira parecia viva, pulsando como carne. Atrás dele, a névoa fechava o caminho de volta, deixando-o sem saída. E então, uma voz profunda sussurrou em seu ouvido: "Bem-vindo de volta." Joaquim cambaleou, tentando compreender o que estava acontecendo. Como havia ido parar ali? O convés parecia esticar-se infinitamente diante de seus olhos, com cordas encharcadas e velas que pingavam uma substância negra e viscosa. Os vultos agora o rodeavam. Alguns estavam sem pernas, arrastando-se pelo chão, outros tinham o rosto coberto por algas e vermes. Todos o observavam em silêncio, como se esperassem dele algum tipo de ação ou resposta. Ele tentou correr até a lateral do navio, mas ao olhar para o mar percebeu que a água estava vermelha, borbulhando, como se fervesse. Não havia como escapar. De repente, o sino do navio tocou por si só. O som era metálico, ecoando por toda a baía,
mas ninguém mais parecia ouvir além dele. Cada badalada fazia os fantasmas estremecerem, como se obedecessem a um chamado. O chão tremeu, e do fundo do navio surgiu uma figura maior, com roupas de capitão, mas com o rosto desfigurado por queimaduras e um olho totalmente apagado. Ele caminhava com passos lentos, mas cada um deles fazia o navio estremecer. Joaquim caiu de joelhos, paralisado. A figura apontou para ele e disse com uma voz cavernosa: "Faltava você." Antes que ele pudesse reagir, mãos geladas o agarraram por todos os lados, puxando-o em direção à escuridão abaixo do convés. Ele gritou, mas o som foi engolido pela névoa. E assim, desapareceu no ventre do barco fantasma, tornando-se parte da maldição que assombrava aquelas águas. Na manhã seguinte, pescadores encontraram o pequeno barco de Joaquim encalhado nas pedras da Urca. Dentro dele, apenas o remo quebrado e uma lamparina apagada. A notícia se espalhou rapidamente, e os moradores sabiam o que havia acontecido. Muitos se calaram, mas outros murmuravam que Joaquim agora navegava junto ao barco amaldiçoado, eternamente preso à tripulação dos mortos. À noite, alguns juraram ouvir o som do sino vindo da neblina, mesmo sem navio algum à vista. Outros afirmaram ver a silhueta de Joaquim no convés, seus olhos vazios iluminados pela mesma luz esverdeada que pulsava do navio. Com o tempo, ninguém ousava mais sair sozinho para o mar depois do pôr do sol. A Urca, que sempre teve ares tranquilos, ganhou fama de lugar assombrado, onde as águas escondiam segredos inomináveis. Mas ainda havia os curiosos, os céticos que riam da lenda. Alguns até tentaram desafiar a névoa, mas poucos voltaram. E os que retornaram traziam olhares vazios, como se algo tivesse sido arrancado deles. O barco fantasma se tornará parte inseparável da paisagem da Urca, um aviso sombrio de que certos mistérios não devem ser desafiados. Dizem que, em noites de lua cheia, o barco aparece mais nítido, como se quisesse ser visto. Suas velas se erguem, mesmo sem vento, e os lamentos ecoam pela baía. Os moradores fecham suas janelas, rezando para não ouvir seu chamado. Alguns estudiosos tentaram explicar o fenômeno como ilusão óptica, fruto da neblina e da imaginação coletiva. Mas aqueles que viram de perto sabem que não há ciência que justifique as correntes geladas que puxam para dentro dele. Há quem diga que o navio é o mesmo que afundou séculos atrás, em meio a um motim sangrento, quando marinheiros revoltados assassinaram o capitão e foram condenados a vagar sem descanso. Outros acreditam que é a personificação do mar, cobrando o preço daqueles que ousam desafiá-lo. O que se sabe é que o barco ainda está lá, invisível aos descrentes, mas sempre à espera dos curiosos. Suas velas rasgadas e sua tripulação de mortos espreitam cada nova alma que ousa atravessar a névoa da Urca. E assim, o mistério continua, como um convite macabro àqueles que não conseguem resistir ao chamado do desconhecido. Um chamado que já levou muitos, e ainda levará mais. Pois o barco fantasma da Urca jamais deixa de navegar. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.